Mas assim, no fundo, o que a Sara falou é verdade. Você é corpo, é alma e espírito. O seu espírito, quando você nasce de novo, ele é intocável. Mas o corpo e a alma, eles compõem isso que a Bíblia chama de carne. E é o dia a dia, né, pastor? É o dia a dia. O jejum, a importância do jejum é porque o jejum, ele faz com que você mostre para você, para o mundo espiritual, para os anjos, para os demônios, para Deus. É o sacrifício vivo de Romanos. Porque quando Paulo fala, eu peço a vocês que apresenteis o vosso corpo como sacrifício morto, não vivo. O que é um sacrifício vivo? Eu não mato, tiro a minha vida. Eu mato a minha vontade. Isso aí. Para oferecer a mim mesmo como um sacrifício. Eu estou vivo, mas estou oferecendo um sacrifício. E ele fala, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Ou seja, eu estou cultuando racionalmente. Eu não estou doidão da presença de Deus arrebatado. Eu estou racionalmente falando o seguinte, olha, eu sei que eu amo comer isso, eu amo comer, minha necessidade, mas Deus, eu quero ser mais espiritual e menos carnal, quero ser mais guiado pelo teu espírito e menos movido pela natureza da terra, eu preciso me santificar mais, eu quero mais de ti. Então, aí o que Paulo fala? Então, vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nego o meu querer para experimentar uma vontade que a minha não é boa, a minha não é perfeita, não é agradável sempre, mas a de Deus é sempre boa para mim, sempre agradável e sempre perfeita. Então, só tem um meio de eu experimentar a boa, perfeita e agradável, se eu negar a minha. Porque às vezes eu acho que o que eu quero é o que Deus quer e às vezes não é. Por exemplo, para nós, para mim, a alimentação é muito difícil. Eu tenho um projeto de um livro que eu escrevo há muitos anos e ele começou com um título, depois ele mudou para outro título e o título dele era É Duro Ser Feliz em Terra de Frustrados. Porque eu não publiquei ainda esse livro, é um livro difícil porque eu descobri que depois de toda a minha luta, eu fui uma gordinha na minha adolescência, sempre lutei contra a glutonaria, que é a compulsão alimentar, e contra a obesidade. Nem todo glutão é obeso, tá? Tem pessoas que são glutões, são compulsivos e são magros. Não sofrem a consequência da obesidade. E tem gente que não é nem glutão, mas tem uma alimentação um pouco desregrada e acaba se tornando obeso. E eu sempre lutei contra os dois. A glutonaria e a obesidade. Como é que eu fui liberta da glutonaria? Porque eu não sou mais glutona. Mas eu ainda luto contra a obesidade, principalmente que eu entrei na menopausa e engordei Mas era compulsiva com comida. A glutonaria é a compulsão. Eu fui glutona, eu fui compulsiva. Eu sou compulsiva. Até o dia que eu estava em casa, recém-convertida. Recém-convertida, eu falo, eu tinha 2 anos. Convertida, me considerava ainda recém-convertida. Eu estava em casa, sentada, mais de meia-noite, eu vi um espírito, um vulto passando na minha casa. Aí o Espírito Santo falou pra mim assim, esse é o espírito da glutonaria. Eu falei, o quê? Ele falou, observa que vocês têm fome obsessiva na madrugada. Eu não tinha fome no café da manhã. Era uma ação espiritual contra mim. E nem todo mundo tem uma ação espiritual. Veja, às vezes é só emocional. Mas no meu caso, era espiritual. Claro. É físico. Porque o cortisol alto... Isso. E ele sabe, né? Ele libera muita insulina. A insulina é o que dá o craving, né? Aquela fome louca de você comer. Nem todo mundo é espiritual, pastor. Eu, no meu caso, eu vi, porque eu estava em libertação. E com 2 anos de convertida, eu estava no processo de libertação. Eu nem comecei libertação antes de 2 anos. Era muita coisa para sair da minha vida, de errado. Então, eu vi aquele vulto passando. E Deus falou comigo, esse é o espírito que ele te persegue desde o dia que você se converteu. Por quê? Porque é muito comum uma pessoa, principalmente mulheres bonitas, homens bonitos, quando se convertem, esse espírito vem. Porque, eu não posso mais te usar, eu não vou te usar mais pra sexo, pra baixaria, eu vou te engordar, vou fazer você virar uma pessoa que você não é mais attractive, você não é mais atraente, você não é mais bonito. Porque como a pessoa usou muita beleza, eu era uma artista, eu usava aparência e tal, agora ele tenta te roubar isso. Você não vai ser isso pra Deus. Entendeu? É muito comum a pessoa, quando se converte e entra em santidade, você vê que a pessoa dá uma engordada. Porque a pessoa larga os demônios que ela servia, o diabo vem, vou te arrebentar, você não vai me servir, você não vai servir ninguém mais com excelência. Então eu vi esse bicho e eu fiz um jejum de 40 dias. Como é que era o jejum? Eu não comia nenhum alimento sólido, só bebia água, a partir das 18 horas. Até o dia seguinte, 6 horas da manhã. Eu não comia. E por 40 dias eu vi aquele bicho agir e por último ele caiu. E nunca mais eu tive compulsão alimentar como eu tinha antes. Era uma compulsão que a minha filha era criança, eu não era crente. Eu comprava um pote de sorvete de creme de 2 litros, batia um brigadeiro assim que não chegava no ponto, jogava dentro do pote.
o brigadeiro, a lata de leite condensado, entrava... Pede pra gente isso que ela tá falando, Entrava no banheiro... Já. É uma delícia.